O começo de tempos muito sombrios. O mundo entrou em estado de choque quando tanques russos cruzaram a fronteira ucraniana em 24 de fevereiro de 2022. Este ato de agressão destruiu décadas de relativa paz na Europa. Desde o final da Guerra dos Balcãs que o continente europeu não via uma guerra nessas proporções. Para entender este conflito, precisamos mergulhar na história da Rússia e da Ucrânia. Qualquer análise que não olhe para o passado é incapaz de promover o entendimento desse fato histórico, de suas motivações e potenciais consequências. É imprescindível expandir o olhar para os dois lados da questão. As verdadeiras raízes do conflito remontam à leitura de Vladimir Putin sobre o que é o território ucraniano e sobre sua noção do papel que Moscou deve exercer sobre toda a região que compunha a União Soviética e, sobretudo, anteriormente, o Império Russo. Na visão dele, a Ucrânia foi uma invenção de Vladimir Lenin durante o regime soviético. Todo o território ucraniano, inclusive a capital Kiev, são partes da história russa que Putin quer reconstruir. A maior parte das populações de Donbass e Lugansk jogam a favor desse objetivo inicial de Putin, que viria a reconhecer e declarar a autonomia dessas regiões. As pessoas que vivem mais a leste da Ucrânia são russófonas e se sentem mais ligadas emocionalmente a Moscou como sua capital política e cultural do que a Kiev, assim como era nos tempos da União Soviética e do Império Russo. Após o colapso da União Soviética em 1991, a Ucrânia conquistou sua independência, mas manteve alguns laços políticos e comerciais com a Rússia. Sob o governo de Putin, que chegou ao poder em 1999, a Rússia passou a enxergar a Ucrânia como parte crucial e inegociável de esfera de influência do Kremlin. Enquanto o Ocidente buscava integrar a Ucrânia à União Europeia e à OTAN, a Rússia exercia sua influência no país, mas a Revolução Maidan de 2014 exacerbou as tensões. O presidente eleito em 2010, Viktor Yanukovych, aliado de Putin, foi deposto do cargo em 2014 pelo parlamento ucraniano. Putin respondeu anexando a península da Crimeia e fomentou iniciativas separatistas no leste da Ucrânia. Em 2019, o ator e comediante Volodymyr Zelensky ganhou as eleições e iniciou o estreitamento político com a União Europeia e militar com a OTAN. Esse movimento foi imperdoável para Vladimir Putin. A invasão de 2022 marcou uma escalada significativa nas tensões entre os países. Foi uma resposta direta à aproximação da Ucrânia com a OTAN. A guerra trouxe milhares de mortes e deslocamento de milhões de ucranianos. O chamado mundo ocidental condenou as ações da Rússia. O regime autoritário de Putin e a sua política militar são vistos como uma ameaça às democracias, especialmente as europeias. Mas a visão que os russos têm do conflito é totalmente oposta. Preste muita atenção à fala do comentarista político Konstantin Kissin, russo que se mudou para a Inglaterra aos 11 anos de idade. The initial question is, when you think of democracy, you think about the ability to remove a leader peacefully, transition of power, security, stability, and prosperity. That's why we all think democracy is great. If you say democracy to a Russian person, well, you've got to look at our history. We've never had democracy. The first mention historically of Russia is 882, so 1200 years ago, a long time ago. In that entire period, there's never been a single democratic transition of power. Ever. Ever. Yeah. The only time Russia experimented with quote-unquote democracy was the period between 1991 and 1999 when Vladimir Putin becomes prime minister and eventually president. That period is probably one of the most traumatic periods in the history of anyone alive in Russia today. It was a time in which you went from a poor and unfree society, which was the Soviet Union, in which most people didn't really know how poor and how unfree they were, to a society of complete chaos, rampant crime. You went from, you were a university professor with a respectable job, and today, and tomorrow, and I mean tomorrow, you were selling your belongings in the street. Your children who were in school and doing well
And all they needed to do was get the right grades and go to the right university, and then they would have a career. It wouldn't be a great career, but it would be one that their life would be okay. Suddenly, your son was shipped off to fight in Chechnya, which you'd never heard of before, and your daughter was a prostitute. Because that was how quickly the society changed. I'm not saying that was every single person's experience, but we all knew somebody. We all knew somebody a woman who'd fallen prey to the slave trade, or a person who, lost a son in Chechnya, or was wounded, or was sent to the military, or someone who ended up going from being wealthy to being in extreme poverty, people who drank themselves to death, people who took drugs and overdosed on drugs. And the thing that was most important about that, it was through no fault of your own. The society collapsed around you, and everything you'd worked for, all your savings, gone. Overnight, gone. Think about that. Yeah. Think how shocking that is to people. It's hard to imagine. People will listen to this and go, oh, but you can't imagine it. Everything in your life, think about your life now, your family, your friends, your finances, how much money you have, your job, all of that gone through no fault of your own. You've done nothing wrong. But the society has collapsed, and suddenly it's chaos. And you are not prepared for this market capitalist society. You were told all your life, be a good Soviet citizen, go to school, go to university, do your job, do what you're told. And you did, and you had a decent life. And suddenly all of that's over, right? It was extremely traumatic, extremely shocking. And Vladimir Putin is widely seen in Russia as the person who ended that chaos. He comes in, he ends the war in Chechnya, he deals with the threat of terrorism. He stabilizes the country economically, mainly because oil prices are extremely high. And so he's able to share some of that wealth with the people. And so, yes, of course, and also importantly as well, he stabilizes the country by nationalizing the crime and corruption. Crime and corruption doesn't end, it just becomes controlled, and it is exercised through the state. He is the person who is the chief oligarch, and he has other oligarchs under him who are all appointed. They're all appointed. There is no such thing as an independent, there is no real private property at that level in Russia. If you're a billionaire, you're not really a billionaire. You're a billionaire as long as you are faithful to the regime, right? So it's controlled. That rampant sort of capitalism, exploitative capitalism that we saw in the 90s is over in Russia. It's controlled. It's nationalized. So he's widely seen as having brought stability. And the worst of it is, John, is that this layers on top Russian history in which every time there's been instability of some kind, or almost every time, what happens is a foreign invasion, some kind of deep social discord, strife, etc. There's a period in Russian history called times of trouble. And this is the thing every child is taught about at school, and this was the time the Poles and the Lithuanians, whoever it was, came and took over our country and humiliated us, and we, these great people, were under the boot, and before that we were under the Mongols. And Russian history is all about these periods of chaos and instability in which some external force comes in and ruins us. And all it takes is a strong leader who's going to come in, stabilize things, and take control. So if the only thing in your mind when you hear the word democracy is the 1990s, why on earth would you want to go back there? O epicentro da guerra. No centro do conflito está a região de Donbass, no leste da Ucrânia, onde fica Donetsk, a principal cidade do leste ucraniano. Esta região altamente industrializada e rica em minério abriga uma população significativa de língua russa. Há muito tempo, a região de Donbass vive uma forte tensão entre a Rússia e a Ucrânia. Após a Revolução Maidan, separatistas pró-Rússia, segundo algumas fontes, apoiados por Moscou, tomaram o controle de duas grandes regiões do leste da Ucrânia, Donbass e Lugansk. O governo ucraniano lançou uma operação militar para recuperar o controle da região, levando a um conflito prolongado e sangrento. Os acordos de Minsk, assinados em 2014 e 2015, visavam acabar com os combates e encontrar uma solução pacífica. No entanto, os dois acordos nunca foram totalmente implementados. O cessar-fogo sempre foi violado. Ambos os lados se acusavam de má-fé. Para a Rússia, Donbass representava um trunfo estratégico, devido à importante produção mineiradora da região. Além de servir como uma ponte terrestre para a Crimeia,
anexada pela Rússia em 2014, também servia como uma forma de desestabilizar a Ucrânia internamente e impedir que ela se organizasse para integrar totalmente o Ocidente. Ao apoiar os separatistas, a Rússia poderia exercer influência sobre a política ucraniana e impedi-la de seguir caminhos que considerasse prejudiciais aos seus interesses. O conflito em Donbás teve um impacto devastador na região. Civis foram pegos no fogo cruzado. Cidades foram reduzidas a escombros. Milhões foram deslocados de suas casas. Inclusive a Donbás Arena, estádio do Shakhtar Donetsk, foi atingido, e a partir de então, o clube precisou jogar suas partidas em outras cidades, longe do conflito. O clube pertence ao bilionário Rinat Akhmetov, que publicamente tem apoiado a população ucraniana e disse que as empresas do grupo SCM não operariam sob ocupação russa. Rinat Akhmetov viu a sua riqueza cair de 14 bilhões para 6 bilhões de dólares em apenas 2 semanas, quando os conflitos separatistas começaram. Entretanto, há muitas controvérsias sobre a verdadeira atuação do bilionário. Embora ele tenha ajudado as vítimas da guerra, o próprio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou Rinat Akhmetov de apoiar um golpe contra a Ucrânia em 2021, como reportaram vários veículos na época. O conflito também exacerbou as tensões entre a Rússia e o Ocidente, envenenando as relações e tornando qualquer perspectiva de cooperação quase impossível. A Revolução Maidan, também conhecida como Euromaidan, foi um momento crucial na história da Ucrânia. Um levante popular que começou em novembro de 2013 e culminou na derrubada do presidente Viktor Yanukovych, em fevereiro de 2014. Os protestos foram inicialmente desencadeados pela decisão de Yanukovych de rejeitar um acordo comercial e de aproximação com a União Europeia em favor de laços mais estreitos com a Rússia. No entanto, os protestos rapidamente evoluíram para um movimento mais amplo, que exigia maior democracia, transparência e fazia denúncias de corrupção. As manifestações foram recebidas com uma repressão brutal pelas forças do governo, que era apoiado por Putin. Mais de 100 manifestantes foram mortos e muitos outros ficaram feridos. A violência gerou uma enorme repercussão e condenação internacional. A Revolução Maidan teve implicações profundas para o futuro da Ucrânia e marcou uma mudança decisiva da Rússia para com o Ocidente. O novo governo, liderado pelo presidente Petro Poroshenko, prometeu buscar uma integração com a União Europeia e a OTAN. Isso alarmou a Rússia, que viu esses movimentos como uma ameaça direta aos seus interesses e às suas fronteiras. A revolução também expôs as profundas divisões dentro da sociedade ucraniana. Enquanto a maioria dos ucranianos do lado, entre aspas, europeu, representados majoritariamente em Kiev e nas regiões mais próximas a outros países do leste da Europa, apoiavam laços mais estreitos com a União Europeia. Outros, particularmente da região de Donbás, sentiam uma afinidade mais forte com a Rússia. Essas divisões teriam consequências incontornáveis, contribuindo para o conflito em andamento em Donbás e a subsequente invasão russa anos mais tarde. Na esteira da Revolução Maidan, a Rússia agiu rapidamente para tomar o controle da península da Crimeia, um território estrategicamente importante no sul da Ucrânia, com uma população predominantemente de língua russa. Tropas russas, sem insígnias, tomaram o controle da infraestrutura principal da região, incluindo prédios do governo, portos e bases militares. Um referendo organizado às pressas foi realizado em 16 de março de 2014, no qual os habitantes da Crimeia foram questionados se queriam se separar da Ucrânia e se juntar à Rússia. O referendo foi amplamente condenado como ilegítimo pela comunidade internacional, com alegações de intimidação de eleitores e fraude. Sem surpresa,
os resultados oficiais mostraram apoio esmagador para ingressar na Rússia. Em 18 de março de 2014, o presidente russo, Vladimir Putin, assinou um tratado anexando formalmente a Crimeia à Federação Russa. A anexação foi recebida com ampla condenação internacional e desencadeou uma série de sanções contra a Rússia. No entanto, a Rússia permaneceu desafiadora, argumentando que estava protegendo os direitos da população russa na Crimeia e que a anexação era legal de acordo com o direito internacional. A anexação da Crimeia foi um marco nas relações entre a Rússia e o Ocidente. Destruiu qualquer confiança remanescente entre os dois lados e inaugurou uma nova era de confronto e desconfiança. Também estabeleceu um precedente perigoso, demonstrando a disposição da Rússia de usar a força militar para atingir seus objetivos estratégicos e redesenhar o mapa da Europa. Conforme o conflito aumentava, a Rússia começou a expandir seu alcance para o leste. Essa mudança foi vista como uma tentativa estratégica de obter mais controle sobre territórios importantes. O mundo observava atentamente enquanto as tensões aumentavam, imaginando qual seria o próximo passo. Volodymyr Zelensky, em vez de buscar soluções diplomáticas, usou sua popularidade e tentou blefar, colocando o Kremlin à prova. Ele contava com o apoio da OTAN e também com a inserção na aliança militar. O respaldo político aconteceu. Todo o Ocidente saiu em defesa da Ucrânia, mas as tropas da OTAN não entraram no fronte de guerra. Os Estados Unidos e a União Europeia forneceram apoio armamentístico e financeiro. Porém, mais da metade do país foi destruída e os danos são impossíveis de calcular. As ramificações do conflito se estenderam muito além das fronteiras da Rússia e da Ucrânia. Os mercados globais foram afetados e as relações internacionais ficaram tensas. O mundo enfrentou uma nova era de incerteza, à medida que as nações lutavam contra as consequências dessa guerra crescente. Inflação, escassez, oscilação do dólar e, consequentemente, do euro. Uma instabilidade global num mundo que vive uma crise migratória. Os imigrantes passaram a ser vistos como o problema em si, ao invés de serem tratados como resultado dos problemas econômicos e humanitários que o planeta atravessa. Em meio ao caos, tornou-se cada vez mais claro que a diplomacia não vinha sendo uma solução viável. Os esforços para levar ambos os lados à mesa de negociação se intensificaram sem nenhum efeito. A esperança de uma resolução pacífica vem caindo por terra. Enquanto o mundo ansiava por paz, a Ucrânia resolveu contra-atacar. Após as eleições estadunidenses de 2024, que deu vitória a Donald Trump, Joe Biden apoiou que a Ucrânia bombardeasse território russo. Putin anunciou que, a partir daquele instante, a guerra tinha se tornado um conflito global. Após ser eleito, Donald Trump se disse a favor do fim da guerra, sem declarar apoio a nenhum lado. Além disso, ironizou Volodymyr Zelensky, dizendo que a cada visita dele aos Estados Unidos, o presidente ucraniano levava consigo 60 bilhões de dólares. A presença de soldados norte-coreanos nas tropas russas e o aumento chamativo de bombardeios provam que o primeiro-ministro russo não blefa. A guerra na Ucrânia está cada vez mais longe do fim. E como disse Vladimir Putin, agora é um conflito global.